O seguinte, cara, o questionamento que você fez logo no início sobre o Carrilho, pra mim ainda tá cedo pra poder botar a culpa no cara. E não dá pra dizer que ele tá fazendo mau trabalho, apesar dos resultados não virem. Poderia estar muito pior. Mas o seguinte, cara, ele não tem as peças que ele precisa ainda. Se ele não tiver dois pontas de velocidade, ele não vai conseguir fazer o que ele quer, que é jogar em transição, que é o que ele sempre faz. Só que o seguinte, o Vasco tá no mercado tentando comprar, né? Esse Garré tem que ser o Usain Bolt, mano, pra conseguir dar certo no Vasco. Pra Eu poder. gosto de dois com velocidade, não um só, mas. Cara, eu não Mas gosto não de vai ser conseguir. pessimista, não, mas você trazer dois, sabendo que não é nenhum dos dois é garantido. E assim, o Vasco vai ficar nessa dependência, ele vai trazer dois. Aí um pode não dar certo, aí só vai ter um. Mas tem os outros que estão machucados, o Adson e o outro. Vai demorar um pouquinho ainda. Mas pelo menos estão ali. Se tiver 4 pontinhos e tal, pelo menos esse maluco pro banco. Mas o que eu ia falar é o seguinte: se vier um, ainda dá pra salvar e manter ele lá. Se não vier nenhum, não conseguir contratar, irmão, pode mandar o Carille embora antes de começar o brasileiro, entendeu? Porque não vai dar certo esse time no brasileiro inteiro. Quem tava jogando, fazendo essa função mais lateral do campo era o Tietê e aquele outro moleque que joga, que o nome dele começa com a letra Z, O Zucarello. 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 Lucas Zucarello. Pô, Cara, não tem o como, Vasco, cara. ele... 3 jogos diferentes. Um jogo no primeiro tempo, que só deu Flamengo. O Vasco parecia, sinceramente, todo respeito ao Vasco, o Vasco parecia o Maricá, mano. Nem o Maricá sofreu. O Maricá joga com o Flamengo semana que vem, né? Mas assim, acho que nem o Maricá vai ser tão. Cara, o Vasco não passava da área. Não era que ele não passava do campo de defesa. Ele não passava da área. O segundo tempo, até os 25 minutos, um Vasco muito bem. Melhor do que o Flamengo, tá? Porque o Flamengo, não sei se o Flamengo voltou a comer uma feijoada no intervalo. Também não sei o que aconteceu, até no vídeo do pós-jogo que eu lancei aí, rapaziada que estiver assistindo, quiser ver aí, tem o pós-jogo do Clássico. Eu não sei o que aconteceu no vestiário, mas os 25 minutos do segundo tempo, o Vasco foi melhor do que o Flamengo, superou o Flamengo. E aí, depois da parada técnica com cansaço, para mim o diferencial não foi nem a parada técnica, foi o Lucas Freitas nesse sentido, porque aí entrou o Maurício Lemos, aí o Flamengo percebeu, opa, os caras não estão tão inteiros também para poder ficar marcando a gente aqui, se a gente tocar, vai sair. E aí o Flamengo é melhor do que qualquer time carioca hoje em dia, mesmo com time mesclado, sei lá, chame como quiser. Até porque quem são os titulares do Flamengo? Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta para vocês aí, do 1 a 11, para os dois, mas já vão pensando. Mas, enfim, o Flamengo voltou a ser melhor e numa chance o Cebolinha, porra, fez um golaço. Então, assim, Golaço do 2-0 Cebola. ficou barato pelo primeiro tempo, ficou talvez um pouco injusto pelo segundo. Talvez fosse 2-1 Flamengo, com o gol do Vegete em vez de na trave do gol, seria mais justo num contexto geral. Porque a pressão que o Flamengo fez foi grande, cara. A pressão que o Flamengo, perdão. A pressão que o Vasco fez foi grande. Teve chute do menino da base, teve chute do Cocão, teve cabeçada do Vegete na trave. Então, assim, o Vasco deu uma blitz no Flamengo. Acuou o Flamengo. Então, assim, o que dá pro Vascaíno ficar com esperança é esses 25 minutos, melhorando fisicamente, esses 25 minutos virarem 45, 60, enfim. E pro flamenguista fica que não tem um time titular e qualquer time que é mais forte para o adversário. Cara, eu arrisco a dizer que já fazem mais ou menos 1 ano e meio que o Vasco ele não consegue fazer uma partida inteira consistente. E eu posso te lembrar agora, por exemplo, o jogo que eu fui assistir no final do ano passado aí na sua casa, Fernandão. Eu fui assistir aí o Vasco e Bahia. E Sim. o Vasco mete 3-0 no Bahia e para de jogar. E o Bahia quase empata. No final ainda tem uma bola que o Léo Jardim salva. 3-1 no primeiro tempo, 3-2 no segundo, e o Vasco tomou um apavoro absurdo. Isso. E naquele dia eu mesmo já comentei com você, falando, cara, o Vasco não consegue. Ou ele precisa levar um gol para reagir. Então, o primeiro tempo não joga nada, leva um gol, às vezes até dois, e aí o segundo tempo reage, que é o que aconteceu agora. Ou ele começa muito bem, até às vezes abre a vantagem de 1 ou 2-0, mas depois ele some do jogo. Isso já é um problema antigo no Vasco. O Vasco Fluminense, primeiro minuto 1-0, gol do Coutinho, Perfeito. Depois o Vasco do segundo minuto do clássico com o Fluminense. Eu não vi o jogo foi o Sampaio Correia, né? Entre os dois clássicos. Eu não vi. Mas, e no primeiro tempo inteiro do jogo contra o Flamengo, do segundo minuto do jogo contra o Fluminense, no primeiro tempo inteiro do Flamengo, o Vasco não levou perigo. Não é que o Vasco chutou para fora. O Vasco não levou perigo. Com 5 minutos do segundo tempo, já tinha chutado a gol. Com 10 minutos, já tinha dado apavoro. Com 17, botou a bola na trave. Mas o primeiro tempo, os 45 do primeiro tempo, mais os 89, 88 do Fluminense Vasco Fluminense, comandante do Vasco, cara, o Vasco foi. Não fazia nada, sparring.
Não faz. O que eu ia Cara, e falar, é mano? incrível isso. Que- Parece que ninguém percebe que o time do Vasco ele é muito pesado do meio para frente. Eu ia falar isso Então agora, mano. você tem ali o Verratti que é pesado, o Coutinho não vai correr tanto, nem o Payet. Não tem pontas, não tem os pontas, né? A gente vai até falar um pouco mais para frente no mercado da bola aí, que o Vasco tá para trazer. Mas assim, não tem. Então o time fica pesado e aí não sustenta realmente. O Vasco ele não tem os pontas, igual você falou, e aí ele arma o Vasco como se fosse no losango, que seria no meio o Hugo Moura, às vezes ele coloca o Jair ali, que sentiu, se eu não me engano, nesse último jogo, por isso que ele não jogou. E ele põe o Paulinho e o Tietê, que são volantes, né? São volantes ali de transição, jogam de segundo volante. Eles botam cada um como se fosse quase um meia direita e um meia esquerda, porque não tem. Então é eles que estão fazendo esse suporte por dentro, junto com os laterais abertos. Só que não é a característica do jogador, eles não são jogadores de 1 contra 1, não são tão rápidos. O Paulinho até tem uma boa velocidade, mas não é o primordial E dele. o Paulinho não podia jogar o jogo inteiro, né? Por isso que ele não ficou titular, porque ele seria titular. Também, ainda Entrou no tem segundo isso. tempo. Então, assim, o estilo de jogo do Carille, ele precisa de 2 pontas de velocidade para desafogar o time. E os laterais do Vasco, eles não vão conseguir desafogar, porque não é exatamente a característica deles, entendeu? O Paulo Henrique é um jogador que até corre, dá umas arrancadas, mas ele é mais de embate. E o Piton não é um jogador de arrastar. Então ele não tem essa válvula de Jogou o escape. Puma. O Vasco ele é O Puma tem pressionado quando chegada, ele. cara. Eu Ele é acho que o pressionado. Puma e o Piton têm chegada, mas, cara, não é o suficiente. O O Piton ele Carille não tem tá acostumado chegada, a mas fazer ele isso, não os é laterais válvula que de sobem. escape. O Piton ele não é o Não. lateral que recebe a bola quando o time está apertado e arranca no Ah, não, contra-ataque. não. Não. E ninguém do Vasco é assim ali atualmente. Então o que acontece? O time do Vasco está sendo pressionado. Eles dão um chutão no Verratti que nem o pivô tem conseguido fazer, ou eles tentam sair jogando aí, vão tocando devagar, porque é a característica mesmo, não tem ninguém que arraste, e o time adversário fica montado de novo. O Vasco não tem saída de bola. Desculpa interromper, alerta de golaço, hein? Golaço do Água Santa. Deixa eu conferir quem foi que eu tô no mudo aqui. O atacante Porra, aqui meu deu coração uma achando que era um golaço varetada do do Ney. meio da rua. Camisa 8. Ele deu uma varetada do meio da rua no ângulo. Eu até Do demorei para Água entender. Santa ou do Neymar? Ou do Santos? Do Água Santa, 2-1. 2-1. Pô, eu queria que fosse do Neymar. Não, quando falou golaço, eu falei, é Ney. Canetou um, cortou o goleiro e Não, cavou. cara.